Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campus Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, vamos ver então agora alguns comandos que são úteis no AutoCAD, inclusive eles se chamam utilitários. Estão bem aqui nesse menu, Utilities. A gente já viu um comando aqui dentro de propriedades, o comando list, que apesar de não estar dentro de utilitários, é um comando que traz apenas informações do objeto. E o objetivo dos comandos utilitários é exatamente obter dados dos objetos. Nós já vimos como extrair alguns dados. Eu já tinha mostrado para vocês que quando a gente clica no objeto sem comando nenhum, e a gente aproxima aqui do grip, esses pontinhos azuis que nós temos nos objetos, ele já mostra a dimensão e ângulo, no caso de linhas. Como aqui, ó, nós temos uma linha com 4,5 e uma com 4. Nós também vemos os raios dos objetos. Tá aqui, ó, 0,9, o raio desse arco, ângulo de 90 graus. Nós vimos também o comando distance, com as letras D e I, em que a gente clicava num ponto e depois em outro, para a gente obter a distância entre esses dois pontos. E aí independe de existir um objeto aqui ou não. A distância aqui, ó, 0,6, a gente obteve a distância desse espaço sem ter um objeto aqui no meio, sem ter que ter uma linha, né, para a gente clicar sem comando nenhum. O comando dist está aqui localizado dentro de Utilities, onde nós temos Measure Distance. Mas nós vamos aqui começar utilizando o Quick Measure. Measure significa medir em inglês. Podemos ativar simplesmente clicando aqui, que ele já é padrão. Podemos também, deixa eu dar um ESC, ativar com as letras MEA, Measure. Measure Geo, que significa medir a geometria. Aqui, quando você entra nesse comando, por ele ser dinâmico, né, Quick vai significar isso, né, medida rápida ou dinâmica. Quando você se aproxima de um objeto, ele já vai mostrando aquela dimensão, tá vendo, ó? Eu não cliquei nada, só aproximei, ele já está mostrando ali para mim, 2,5 por 2,5, aquele espaço que nós temos dentro da sala. Já aquela linha, ele já está mostrando na parte superior, observem aqui, ó, não é a cota, ele está mostrando 3 e 2. Deixe-me só desligar esse layer cota um momento, tá? Desligar ou congelar, que aí eu vou entrar novamente no comando Measure. Vou entrar pelas letras, Measure Geom. Quando você aproxima, ó, ele já está mostrando ali na parte mais alta 3 metros aquela linha e aqui 2, a linha até a porta. E aqui dentro ele está mostrando a distância no espaço disponível, na horizontal e na vertical. Se você se aproxima aqui, ó, por exemplo, nessa parte externa, ele está mostrando para mim aqui 4,5 por 4. Se eu vier aqui para fora, ele não está medindo nada, eu tenho que estar internamente aqui, ó, de um determinado lado do objeto que ele consiga me extrair essas medidas, tá? Se eu aproximo aqui, ó, desse espaço, ele tá me mostrando, o beiral tem 60, a dimensão total 4,5. Nos cantos ele tá mostrando um pequeno quadrado, indicando que é o ângulo de 90 graus. Aqui ele tá indicando a medida total dessa linha, 3,30. Mas digamos que você queira uma medida que não está mostrando aqui de jeito nenhum, ó, tá mostrando o raio, né? Tá mostrando aqui até a espessura da parede 15, aqui tá mostrando a espessura de 20. Mesmo assim, tem uma medida que você quer saber e você tá se aproximando, não tá conseguindo identificar por algum motivo. Aqui, por exemplo, tá mostrando em 35, mas não está mostrando a medida total dessa linha. O que é que você pode fazer? Você pode entrar aqui, ó, no comando Distance, dentro do Measure Geo. Entra aqui em Distance e aí você dá 2 pontos. Igual aquele comando Dist que a gente entra, mesma coisa. Clicou em 2 pontos, ele nos informa aqui, ó, distância 2,8. Então, na verdade, o Distance tem várias formas de você conseguir entrar. Tanto você pode acessar aqui em Utilities, Measure Distance, você pode digitar a letra DI, e você pode também entrar no Quick Measure e clicar aqui em Distance. Aqui nós temos outras formas também, outras medidas que podemos extrair dos desenhos, ó, raio, ângulo, área, volume, no caso de 3 dimensões, não estamos fazendo, não é? Que você pode ativar clicando nessa seta, entrando aqui, ó, raio, por exemplo, para saber o raio deste arco, 0,9. Como você pode também simplesmente entrar no comando Quick Measure. E dentro do comando Quick Measure, você entra aqui, ó, em raio. Aí você obtém o raio daquele objeto, daquele arco, daquela circunferência que você esteja medindo, ok?
Pode também medir o ângulo, ó, você pode ativar tanto aqui na tela quanto aqui, ó. Clicando ou colocando a letra e ativando A para ângulo, AR para área. Então aqui, ó, ângulo. Eu clico aqui nesse meu arco, por exemplo, e vai me dizer que ângulo está, 90 graus. Área. Área eu tenho que clicar nos pontos em que eu desejo, ó, os 4 cantos aqui, ó, esse canto, este. Ele vai me abrindo uma janela verde. Para eu ter ideia aqui, ó, quando eu terminar eu dou um Enter. Para ter ideia de que área ele está exatamente medindo. Olha aqui, ó, área 7,5, perímetro 11. Deixa eu dar um ESC aqui. Outra forma de você entrar no comando área é você digitando AA. Entra em área. Quando você entra nesse comando, você vai clicar os pontos que você deseja. Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Tá funcionando igual ao Measure. Eu dou um Enter, depois que eu dou os 4 pontos, ele me forma a área. Tá ali, ó, 7,5 por 11. Existe também a possibilidade, deixa eu dar um Enter para entrar no comando de novo, de eu selecionar um objeto e ele já me dá a área daquele objeto. Para isso, eu teria que ter uma polilinha, porque aqui, ó, se eu clicar em objeto e clicar uma linha, ele não consegue me dar uma área. O objeto selecionado não tem uma área. Aí, se eu selecionar 4 objetos, ele só seleciona com um clique, então não tem como. Eu tenho que realmente ter aqui um retângulo. Então, se você tiver um retângulo, uma polilinha, você pode entrar no comando área e selecionar um objeto. Aí você vai ter, ó, aqui a área deu 11, eu fiz um retângulo qualquer, né? E o perímetro, ok? Mas nós temos mais comandos utilitários, né? Por exemplo, calculadora. Você pode acessar a calculadora do AutoCAD aqui, Quick Calculator. Ele abre aqui uma calculadora, um menu de pop-up para você poder fazer alguns cálculos, caso você necessite. E dentro da calculadora você tem como ter algumas medidas também, né? Pegar alguma distância, eu vou pegar essa distância aqui e vou dividir por 2. Pronto. Enter, o que é que você tem lá, ó? A medida era 3,3 dividido por 2 deu 1,65. Assim como ângulos e alguns pontos, ok? Você pode também ativar esse comando calculadora pelas letras Q, C. Quick Calc, que essa é a calculadora dinâmica. Ele vai abrir o mesmo pop-up para você poder fazer os seus cálculos. Você também pode colocar esse pop-up na parte superior, na lateral, assim como a gente tinha o pop-up de Layers e Properties, mas eu não costumo utilizar a calculadora aqui disponível sempre. Outro comando para calculadora é o comando simples, é o Cal. O Cal é uma calculadora onde você coloca a expressão, por exemplo, aqui, ó, 3 dividido por 2, vai dar o resultado pra gente aqui, a expressão 1,5. Ele não vai abrir aquele pop-up com a calculadora mais complexa. É um cálculo mais simples, né? Então, se você precisar de alguma coisa mais rápida, você pode fazer aqui, não precisar de extrair medidas do desenho, etc. Vamos parar por aqui então, minha gente. Já aprendemos alguns utilitários, como extrair alguns dados dos objetos, já é o suficiente para a gente dar continuidade aos trabalhos. Até lá!